César Graciani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Segundo o livro de Reis, capítulo 7, quem achou, diga amém. Quem não achou, diz, pastor, eu vou colar do telão. Graças a Deus. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha de um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta da Samaria. Porém, um senhor cuja a mão do rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia fazer isso? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Preste atenção. Versículo 3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, as quais disseram uns aos outros, por que estaremos nós aqui até morreremos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarmos viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Coloque a mão no teu coração, feche os seus olhos e peça para que o Espírito Santo fale com você nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos diante do Senhor, ó Deus, a nossa vida, ó Pai, e como terra fértil, esperando de uma boa semente, cá estamos nós, para ouvir da Tua palavra, para ouvir, ó Deus, da Tua boa porção, da Tua boa semente. E o que eu te peço, o Espírito Santo de Deus, que o Senhor use a minha vida, usa, meu Deus, com autoridade, com ousadia, que essa palavra revelada dos céus alcance o coração dos Teus filhos, daqueles que estão aqui, mas daqueles também que estão nos seus lares, nas suas casas, possam ser tocados por essa palavra. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe enquanto nós estamos aqui, ó Pai. Protege aqueles que são nossos, os nossos filhos, os nossos esposos, nossa esposa, a nossa casa. Pai, que a bênção do Senhor, que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor da nossa casa, livrando de todo mal. Que o Senhor nos alcance com a Tua graça e com a Tua misericórdia. E que nessa noite possamos sair daqui, ó Deus, fortalecidos pelo Teu poder e pela Tua palavra, em nome de Jesus. Nós consagramos esse momento ao Senhor, porque cremos que o Senhor tem uma palavra revelada aos nossos corações nessa noite, em o nome de Jesus. E quem crê nessa palavra, dá um glória a Deus bem alto, em nome de Jesus. E aplauda aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Oh, glória a Deus. Queridos, preste muita atenção naquilo que o Senhor tem para ministrar no nosso coração. Eu prometo ser muito objetivo, ser rápido, mas eu sei que o Senhor tem uma palavra para as nossas vidas. E se eu pudesse hoje dar um tema para essa ministração, eu colocaria que nós não podemos ficar parados. Pastor, por quê? Daqui a pouco você vai entender, mas guarda essa palavra no teu coração. Você não pode ficar parado. Alguma coisa nós precisamos fazer. Mas o que nós precisamos entender no meio de todo esse cenário que nós acabamos de ler, talvez em 4 versículos, talvez você não entenda todo o contexto, mas rapidamente eu quero apenas colocar algumas situações para vocês. Esse momento que Samaria estava vivendo, essa cidade a qual nós estamos citando, acabamos de citar, é um dos momentos mais difíceis que eles estão atravessando. Por quê? Porque um rei chamado Ben-Hadad, ele arma uma estratégia para derrubar, para destruir esse povo, o povo da Samaria. Esse povo tinha uma promessa, mas ao mesmo tempo, todas as vezes que nós temos algo, uma palavra, uma promessa liberada sobre as nossas vidas, nós já falamos isso muitas vezes, o inimigo de alguma forma estratégica, ele tenta fazer que nós tomamos decisões erradas e nós neutralizamos a palavra do Senhor. Literalmente a palavra é essa, não nos posicionamos para receber aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. E qual é a estratégia? É isso que nós precisamos entender. O inimigo, a Bíblia nos chama que ele é astuto. Pastor, o senhor está pregando dizendo que o inimigo é bom. Não, eu estou dizendo que ele é astuto. E ele sabe como muitas vezes atacar a nossa vida e tentar nos tirar do foco de receber a promessa. E qual foi a estratégia desse rei chamado Ben-Hadad, Anderson? A Bíblia vai dizer que ele cerca a cidade de Samaria, porque ele descobriu uma coisa. O quê?
tudo entrava dentro daquela cidade. Não existia plantação. Tudo que eles comiam, tudo que eles compravam, não era criado, não era formado dentro da cidade da Samaria. À volta do muro da Samaria, então Ben-Hadad tem uma estratégia. Qual é? Cercando aquele povo, aonde quem estava dentro não saía e quem estava fora não entrava. Queridos, a estratégia foi categórica. Por quê? Escute, não entrava e não saía. E com o passar do tempo, o que aconteceu? A fome se estabeleceu dentro daquela nação, daquela cidade. As pessoas tinham dinheiro, mas não tinham o que comprar. As pessoas tinham recurso, mas não tinha alimento, não tinha quantidade, não tinha o produto para se comprar. E isso começou a trazer naqueles homens, naquelas mulheres, daquela cidade, uma turbulência emocional. Escute, porque a primeira arma, ou uma das armas fatais que o diabo trabalha na nossa vida, é justamente aqui, ó, a nossa mente, o nosso emocional. O campo que o diabo mais trabalha é justamente esse lugar aqui, a nossa mente. Porque se ele paralisar a tua mente, se ele derrubar a tua mente, se ele te paralisar emocionalmente e te fizer fazer você acreditar que nada dá, que nada pode, que você não consegue, e você acreditar nisso, com certeza você pode ter tudo na tua frente, mas ao mesmo tempo você será um derrotado. A consequência era tão grande que aquele cerco que foi feito em volta de Samaria começou a trazer algumas consequências. A primeira dela, emocionalmente. A segunda dela, financeiramente. Por quê? Porque eles tinham até dinheiro, mas eles não poderiam comprar. E ao ponto, irmão, só para você entender como o diabo é astuto, como o inimigo é satânico, diabólico, e o desejo do diabo é literalmente mexer na sua casa, na sua família. Olha o que aconteceu, o desespero era tão grande que ao ponto de uma mãe matar o seu próprio filho para comer e dar de comida também às outras pessoas. Preste atenção, filho é herança do Senhor, e aqui representa a família, e o alvo que o Satanás, que o demônio precisa e deseja é atacar a sua vida, é atacar a sua mente, atacar a sua família. Quantas pessoas estão, eu não preciso ser profeta para pedir, levantar a mão, ou muito menos para apontar o dedo, mas entenda você, quantas pessoas estão hoje destruídas emocionalmente. Por quê? Porque uma palavra chegou, uma situação aconteceu, e automaticamente quando destrói o emocional, e uma família que não tem um emocional equilibrado, a casa começa a sentir ataques, embates, e ainda se tornam cada vez mais fortes. Queridos, se nós pudéssemos dizer algo aqui, até o início, até esse início de mensagem, eu diria que todas as estratégias que Ben-Hadad, esse rei que queria destruir a Samaria, todas elas estavam dando certo. Escute, irmãos, guarda isso no teu coração. A nossa vida é uma batalha, a nossa vida é uma guerra. Da mesma forma que existe um Deus que quer te abençoar, e Ele tem poder para fazer isso, o mundo espiritual trabalha ao contrário, para que essas bênçãos não cheguem na tua vida. Se nós pudéssemos dizer algo, e volto a dizer, não estou pregando derrota, estou mostrando para você a realidade do que é o mundo espiritual. Se alguém pudesse soltar um rojão e comemorando uma vitória até aqui, esse alguém era Ben-Hadad, era o inimigo. E ao que parece muitas vezes, para mim e para você, não parece? Tem hora que parece que o inimigo está prevalecendo sobre situações da nossa vida. Parece que oramos, mas não encontramos resposta. Parece que vemos a situação escorrendo pelos nossos dedos e não conseguimos fazer. Tem momentos que nós achamos humanamente que a situação já está perdida na nossa vida. E talvez você entrou aqui, talvez em alguma área da tua vida dizendo: pastor, essa área da minha vida está escorrendo pelas mãos. Eu não consigo ter sucesso. A minha vida patina. Pastor, eu tento, me esforço, mas não dá. Pastor, parece que quanto mais eu oro, menos acontece. Pastor, parece que está tudo ao contrário. Parece que eu estou falando com alguém no particular aqui nessa noite, porque o Espírito Santo fala isso no meu coração. Não está dando, não consigo, não dá. Eu me esforço, pastor, mas parece que todos os recursos, e eu já não tenho mais cabeça, pastor, para pensar, porque o meu emocional está destruído, pastor. Só que, irmãos, escute uma coisa, se existe na nossa vida, e aquilo que nós precisamos acreditar, é um Deus que vira a página de situações da nossa vida. Escute isso. Até o capítulo de número 6, você vai ver esse inimigo, Ben-Hadad, desfrutando
As artimanhas de Ben-Hadad estavam todas elas categóricas, acertou o alvo, e o povo de Samaria estava sofrendo. E talvez você entrou aqui hoje acertado literalmente uma pancada espiritual na tua vida. Talvez você entrou aqui hoje, a área da sua vida está recebendo um embate emocional e espiritual, e talvez você está dizendo: pastor, eu não sei nem para onde eu corro, eu não sei nem mais o que eu faço. Mas graças a Deus que você veio para o lugar certo. Graças a Deus que você que está em casa está ouvindo aquilo que o Espírito Santo é. Sabe por quê? Porque todo o capítulo 6 termina para que o capítulo 7 comece. No capítulo 6 o inimigo tinha até reinado, mas a Bíblia vai dizer que no capítulo 7 começa a mudar a história desse povo. E eu tenho uma palavra profética para liberar para alguém aqui hoje. Talvez você entrou aqui hoje machucado pelo diabo, mas Deus está dizendo para você: tem página virando, tem história sendo escrita, porque quem dá a última palavra na sua vida é o Senhor. Sabe o que acontece, irmão? Às vezes nós queremos ser o coveiro de situações da nossa vida. Tem vezes que nós mesmos enterramos aquilo que ainda tem vida para nós. Tem vezes que nós olhamos para a situação e nós tiramos conclusão automaticamente dizendo: não dá, não vou conseguir. Irmãos, quem dá a última palavra na tua vida não é nem você. Escute uma coisa, porque essa palavra é profética. Porque talvez você entrou aqui até pensando em desistir de alguma coisa da tua vida, e Deus está dizendo: eu tenho a última palavra da tua vida. Escute, irmãos, enterraram Lázaro, amigo de Jesus. Enterraram aquele que Jesus frequentava a casa. Tinha 4 dias, mas a história de Lázaro não acabava dentro do túmulo. Irmãos, tem situação que você olha e você mesmo já disse: não dá, não tem mais o que fazer. Aí aparece Jesus Cristo no negócio. Aí aparece um Cristo que pode todas as coisas. Diz: na tua vida, querido, até pode ter enterrado, mas eu tenho poder para trazer vida novamente. E essa palavra é para alguém, eu sei que é. Deus está trazendo vida, coisas que já estavam. Olha como que a Bíblia diz, capítulo de número 7. Ai, irmãos, se você puder, olha para quem está do teu lado. Mas mesmo já de longe, o vizinho está de longe, irmão, a gente está um pouco distante. Olha para quem está do teu lado e diz assim: se prepara, porque tem página virando a tua vida. Sangue de Jesus tem poder desse jeito. Você não está falando nada, sobe o tom de voz e diga para ele assim: ó, se prepara que tem página virando na sua vida. Se prepare para viver o novo de Deus na sua... Se é para aplaudir, aplaude, irmão. Capítulo 6, tudo dava errado. Capítulo 6, toda a estratégia que Satanás tinha planejado estava dando certo. Capítulo 6, a palavra é de derrota, o cenário é de derrota. Escute, preste atenção. O capítulo 6 mostra o triunfo do inimigo contra o povo de Deus. Talvez o cenário que você olhe hoje para alguma coisa da tua vida diga: o cenário é de destruição, pastor. É impossível. Até que, preste atenção, se você não pegar essa palavra, irmão, misericórdia. Até que uma palavra profética sai da boca de um profeta de Deus. Escute, olha que a Bíblia diz, capítulo 6, destruição. Capítulo 6, fracasso. Capítulo 6, mãe matando o filho para comer. Capítulo 6, pessoas emocionalmente destruídas. Capítulo 6, pessoas morrendo. Capítulo 6, tudo dando certo para o inimigo. Capítulo 7, a história vira. Olha como a história começa a virar. A Bíblia diz que o profeta Eliseu chega e ele libera uma palavra. Meu Deus. Você não precisa de um cartão de crédito black, não, irmão. Você não precisa de um carro importado, não. Você não precisa de um cargo, até pode ser bom para te ajudar. Eu não estou desmerecendo nada disso que eu estou falando para você. Sabe do que você precisa para que situações da tua vida mude? Há uma palavra liberada do céu para a tua vida, em nome de Jesus. Eu vou dizer de novo, talvez você está buscando outras coisas. Deus está dizendo, o que você precisa é de uma palavra. Porque se você crê na palavra, a Bíblia vai dizer, tudo é possível àquele que crê. Talvez você venha aqui buscando alguma coisa, e Deus está dizendo, o que você precisa não é alguma coisa. O que você precisa é uma palavra liberada para a tua vida. Olha o que o profeta diz. Ainda hoje, ou melhor, desculpa, eu falei, amanhã, quase esse tempo, haverá uma medida de farinha de um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta da Samaria.
Escute, irmãos, tem coisas que você fala hoje e palavras proféticas que você ouve hoje e talvez você ainda não viu acontecer. Nós já falamos isso, irmãos. Efésios capítulo 1, versículo 7 e 8. Depois você lê na tua casa. As bênçãos do Senhor primeiro são construídas no mundo celestial, no mundo espiritual. Ela constrói lá e depois ela materializa sobre as nossas vidas. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. A palavra de Deus, Isaías capítulo 55, versículo 11, ele diz: nenhuma palavra que sai da minha boca volta para si vazia, antes que faça aquilo que foi designado. Isso quer dizer, palavra profética tem poder para aqueles que acreditam. A palavra profética, ela tem poder na vida daqueles que acreditam. O profeta chega e libera uma palavra. Só que ele diz, no outro dia, irmãos, 24 horas, para quem está esperando algo impossível, parece que é uma eternidade. Escute, olha para cá. Quem lembra da travessia do Mar Vermelho? A gente vê aqueles filmes de Hollywood, acho que quando Moisés colocou o pezinho na água, o mar se abriu daqui para lá, mas a Bíblia vai dizer que veio um vento do oeste. Isso quer dizer o que, pastor? O mar não se abriu daqui para lá, o mar se abriu de lá para cá, mas quando Deus disse marche, ele já saiu andando. Tem hora, irmãos, que você tem que viver pela palavra, não é pelo que você vê, é pela palavra. Tem atitudes que você tem que tomar, não pela lógica que está acontecendo. Porque se você for esperar a lógica que você está vivendo, você nunca vai desfrutar da palavra que foi liberada para a tua vida. Só que o diabo articula dessa forma. Como, pastor? Ele faz você olhar a realidade, para que a realidade mate a fé dentro do teu coração. O profeta disse, escute, amanhã, quase essa hora, 24 horas, ele deu um tempo. Fala comigo o tempo. Fala comigo o tempo. É onde Deus trabalha para trazer à existência aquilo que foi liberado através de uma palavra. E esse tempo aqui, para mim, pode ser amanhã, pode ser daqui uma hora, pode ser daqui uma semana. O que eu tenho que entender é que já foi declarado um tempo no mundo espiritual, Wesley, para que algo liberado de Deus para minha vida, se eu sou você, já vou agarrando essa palavra, para que algo que foi liberado de Deus para minha vida aconteça. Então Deus está usando a boca do profeta para dizer, tem um tempo para acontecer algo sobre a tua vida, e eu quero liberar essa palavra. Se prepare, porque o tempo de Deus está andando e tem resposta de Deus. Escute, a palavra é liberada. Fala comigo, a palavra é liberada. Duas coisas que eu tenho que fazer. Primeiro, crer. Irmãos, de verdade, posso ser sincero? Sim ou não? Posso ser sincero? Sim ou não? Não é profecia, é realidade. Quase 50% de pessoas que vão sair daqui vão dizer assim, o pastor pregou bem, mas isso não é para mim. Olha, que mensagem, até arrepiei. Olha, senti um negócio diferente, mas não é para mim. A palavra, ela surge efeito no coração de quem crê. Porque se você não recebe da palavra, irmãos, você ouviu uma boa palestra. Você foi orientado a entender algumas coisas de Bíblia, da palavra de Deus, de coisas espirituais. Mas deixa eu falar uma coisa para você, a realidade continua sendo a mesma na sua vida. Infelizmente estou falando isso. Porque a Bíblia mostra aqui, preste atenção, a Bíblia mostra aqui que tinha um homem ouvindo o profeta dizer ao rei que amanhã teria uma mudança, teria comida, teria um ciclo de comida por 2 ciclos de cevada na porta de Samaria. Aí um homem diz o seguinte, e tem muita gente que não fala isso com a boca, mas através da sua atitude com o teu coração, fala a mesma coisa. Ele diz assim, mesmo se Deus abrisse a janela dos céus, isso aconteceria. Sabe que existe algo que trava no mundo espiritual? Posso dizer para você sim ou não? Incredulidade, que é o contrário da fé. Quantas pessoas que estão aqui ouvindo essa palavra, mas olham para a realidade e dizem, não, isso não é para mim. Esses dias eu preguei uma mensagem de fé. Esse jeito maluco que a gente tem, que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Acabou o culto, veio uma pessoa dizendo assim, pastor, se essa palavra fosse para mim, Deus mudaria minha vida. Irmão, não é assim que funciona. Isso quer dizer o quê, pastor? Tem muitas pessoas que elas travam no coração a incredulidade, a dúvida.
Quando esse homem estava dizendo, olha, mesmo se Deus, olha o que estava dizendo, não vai acontecer. Quantos que estão aqui, quantos talvez que podem estar nos ouvindo, que estão vivendo hoje, isso, o que está sendo liberado através da boca deste homem. Ah, não vai acontecer. Isso não é para mim. E talvez você está tão enfiado dentro desse problema, dessa situação, que você olha e você não se sente digno de receber uma promessa, uma palavra, uma vitória, porque é tanta situação. Irmãos, a incredulidade. Será que você hoje não está vivendo dessa forma, irmãos? Será que hoje você não se tornou um telespectador, aquele que vem para a igreja, para o culto, ou senta na frente da TV, quando você não pode vir, quando você não consegue vir, e você ouve uma palavra? Será que você já não está se tornando simplesmente um ouvinte? Como você assiste um jogo de futebol, como você assiste um filme, será que você não está se tornando isso já? Falei isso no domingo e repito novamente. Esses dias eu ouvi de um pastor dizendo, o levanta e anda acabaram-se dentro da igreja. Eu disse não, o levanta e anda continua sendo a palavra do Senhor liberada sobre a nossa vida. Está faltando a gente acreditar que Deus pode fazer o impossível na nossa vida. Irmãos, sabe que a Bíblia diz de você? Os sinais seguiriam aqueles que acreditassem. Se eu sou você e creio nessa palavra, já levanto a mão e tomo posse. Por quê? Porque tem coisa correndo atrás de você, vai te alcançar. Se prepara, tem coisa grande. Eu corro para encerrar. O versículo de número 3 diz que enquanto essa palavra estava sendo liberada dentro da cidade de Samaria. Escute, irmãos, a palavra tem poder. Vou dizer de novo, a palavra tem poder. Enquanto a palavra estava sendo liberada dentro de Samaria, fora da cidade, fala comigo, fora da cidade, tinha 4 leprosos. 4? Irmãos, os caras estavam em estado terminal. Só para você entender, irmãos, uma pessoa nesse estado, ela tem o corpo atrofiado, os pés têm dificuldade. Uma pessoa que não tem mais sensibilidade no corpo tem dificuldade. 4 pessoas dessas. Irmãos, olha o posicionamento desses homens. Eles estão vivendo uma desgraça de vida. Eles estão literalmente, um olha para o outro e diz assim, olha, nós não podemos ficar aqui parados. Flavinho, eles estão dizendo um para o outro. Os caras estavam arrebentados, irmãos. Literalmente arrebentados. Era o fim deles. Mas eles olham um para o outro e dizem assim, nós não podemos ficar aqui parados. Aí tem gente que atravessa uma tempestadezinha. E vou falar para você, irmão, às vezes é tempestadezinha mesmo. A gente valoriza demais o problema às vezes na nossa vida, porque nós esquecemos do tamanho do nosso Deus. Vou falar de novo, tem gente que gosta de valorizar problema. Tem gente que parece que é apaixonado em valorizar problema. Você vai contar um problema para ela e fala assim, porque você não sabe o que eu estou passando. Se você falar que você tem uma dor na costa, você fala assim, não, porque eu tenho 18 parafusos na costa. Você não sabe o que é dor. Você fala que você está com dor de cabeça, fala assim, não, mas eu tenho enxaqueca todo dia. Irmão, tudo para ela é pior, parece que gosta. Profetiza um milagre, a desgraça na vida. Tem gente que cata o pagamento, ao invés de abençoar, como aquele menino que pega os 5 pães e 2 peixinhos, entrega na mão do Senhor, e o Senhor abençoa, pega na mão o pagamento e diz assim, o que eu vou fazer com essa porcaria? Minha vida não vai. Olha meu casamento como está. Olha a minha vida financeira. Eu não saio desse buraco. A minha vida não sai desse buraco. Irmão, você está profetizando. E sabe o que está acontecendo, irmão? O mundo espiritual está trabalhando. Se a Bíblia diz que precisa de 2, ter concordância na terra para que possa ter ligado no céu, mas também existe também a concordância na terra para desligar no céu. Quando você libera uma palavra de derrota, de fracasso, de maldição para a tua vida, sabe quem aparece do teu lado para concordar? Porque a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, simplesmente o capeta para dizer, eu concordo com essa palavra. É mesmo, ele é um derrotado. É mesmo, é um fracasso. O casamento dele não tem mais jeito mesmo. Você está liberando maldição sobre a tua vida, irmãos. Os caras olham para a situação deles, olham para cá. Eu corro para encerrar a mensagem, irmãos. Nós vamos orar, porque o Senhor vai chacoalhar esse negócio hoje aqui. Os caras olham para eles e dizem assim, nós não podemos ficar parados. Eu estou arrebentado, eu sou um leproso, tenho dificuldade para andar, tenho problema de tudo quanto é jeito, estou no fim da minha vida, mas eu não posso ficar parado.
E se tem uma coisa aqui, irmãos, que nós podemos entender destes homens, é que eles teriam todos os motivos para dizer: a nossa vida acabou. Aí olha para você, muitas vezes, para mim, muitas vezes, irmãos, eu vou me colocar no pacote também. A gente acaba permitindo com que situações parem a gente. Olha para cá, preste atenção. A gente acaba permitindo que situações travem a gente. A gente acaba permitindo que palavras que foram lançadas contra a nossa vida travem a gente. Situações como aquele gigante que gritava para o povo de Israel, e os irmãos de Davi, que tiveram a mesma oportunidade que Davi de lutar contra Golias, se escondiam, porque tem coisas que nos travam. Esses caras não teriam desculpa suficiente, porque eles eram rejeitados, eles estavam excluídos, eles estavam no fim da vida, mas eles disseram um pro outro: nós vamos sair daqui. E os caras olham, Diego, e falam assim pro outro: o negócio é o seguinte, se nós ficar aqui, nós vai morrer. Se nós for lá, nós vai morrer. O negócio é o seguinte, irmão, se mexe. Eu acho que um olhou para o outro e falou assim: ó, toma um choque, se mexe. Aí a gente dá bem, irmãos, só que a gente fica valorizando o problema e a gente fica estagnado, parado, travado. A vida não anda, por quê? Porque você não dá um passo de fé, porque você não toma a atitude que Deus mandou. Aí você quer que as coisas aconteçam como um estalar de dedo, como se fosse uma varinha de cordão dizendo: aconteceu. Não, você não se mexe. É, pastor, porque você não sabe o meu problema. A história está dizendo aqui de 4 leprosos em estado terminais, não tinha uma expectativa de vida nenhuma, mas eles estão dizendo: eu não vou ficar assim, eu vou me mexer. Sabe o que está ensinando para mim e para você? Não importa a condição que você está, não importa o problema que você está passando, não importa o tempo que você está vivendo, se mexe, se coloca de pé, anda, porque Deus vai trabalhar por você. Os caras dizem assim: não dá para ficar assim. Aí, irmãos, às vezes a gente pergunta, ou as pessoas perguntam pra gente: aonde Deus está nesse negócio, irmão? Deus está no alto, sublime trono. O Espírito Santo está aqui, mas Deus está no alto, sublime trono, comandando tudo. E aí, irmãos, a gente acha que Deus não está vendo o que a gente está passando. E quando a gente olha quando as pessoas olham pra gente e dizem assim: ei, você não vai na igreja, não? Como se a igreja resolvesse o negócio. O negócio não está na igreja, está no Senhor. A igreja é consequência da nossa fidelidade e a gente vem para adorar. Você não é crente, não? Você não serve o Senhor, não? Só deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Olha para cá e preste muita atenção. Tem muita gente olhando para você. Tem muita gente olhando para você. Tem muita gente olhando para você. E às vezes você fica parado, resmungando. Parece um carro velho de manhã, a álcool, tentando dar partida, aqueles bem desgranhento ainda, que demora. Carburadorzão frio, um negócio lá. Só resmunga. Você lembra daquele desenho do Muttley? Está o dia inteiro resmungando, está o dia inteiro questionando, está o dia inteiro valorizando o problema. Os caras estavam arrebentados, os caras estavam destruídos, os caras não tinham mais nada na vida. Mas um olhou para o outro e disse: nós vamos levantar, se aconteça o que acontecer. Se a gente vai ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente for lá, a gente vai morrer, mas vamos morrer tentando. Levanta, irmão. Eu não sei como está a tua condição hoje, eu não sei como você chegou aqui hoje. Você pode ter chegado arrebentado. Deus está dizendo: levanta, que eu faço o que você não pode fazer. Levanta, que eu faço o que você... E a prova disso? Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer que quando esses homens levantaram, irmãos, como vocês acham que esses homens andavam? Dançando, cantando, pulando, correndo? Fala comigo: arrastados. Fala de novo, fala assim: arrastados. Irmão, a cena é mais ou menos essa. Era um tentando arrastar o outro. Porque é nessa hora que a gente entende, irmãos, quem nos leva para viver o propósito, ou quem nos arranca do propósito. Porque ainda bem que dos 4 concordaram com a mesma situação, porque senão morreria todo mundo. É por isso que você tem que prestar atenção em quem você coloca do seu lado para andar com você. Porque se você coloca uma pessoa dizendo: vamos ficar aqui mesmo, deu ruim, filho, não tem mais o que fazer, morri os 4 ali. Só que a Bíblia diz que quando eles começaram a andar, meio que se arrastado, um esperando no outro, a Bíblia vai dizer
que enquanto eles andavam, acontecia um barulho no arraial dos inimigos, como se fosse de um exército. 4 leprosos andando com dificuldade, não sei como, se arrastando. Um caía, outro levantava, o outro puxava, o outro enrolava e capotava e caía. Mas a Bíblia vai dizer que quando eles começaram a se movimentar, preste atenção, que eu estou dizendo que é para dar glória a Deus, ao Senhor nessa noite pela tua vida. Enquanto eles começavam a se arrastar, andar, a Bíblia vai dizer que acontecia um barulho como se fosse de um exército. E Deus está dizendo para pessoas aqui: quando você se levantar, eu movo o sobrenatural. Quando você se levantar, eu faço o que você não faz. Quando você se levantar, eu trabalho onde você não consegue. Quando você se levantar, eu faço o impossível acontecer na tua vida. Aleluia! Aplauda Jesus. Qual é a tua desculpa, irmão? Qual é a tua desculpa? Pastor, você não conhece minha história. É o que eu mais escuto, irmão. Pastor, o senhor fala assim que você não conhece minha história. Irmãos, eu não, mas Deus conhece. Você não vai fazer por você. Você vai fazer o que você pode. O que você não pode, já tem quem faça. Vou dizer de novo. As coisas não acontecem na tua vida porque você é bom de desculpa. Nós sempre temos uma boa desculpa para dar para as coisas que nos acomodam a viver o fracasso de sempre. Escute, irmãos, eu estou falando do Espírito Santo de Deus, eu não tenho medo de falar não. Tem muita gente que não muda a vida, não transforma a vida, porque ela é boa de desculpa. Está apoiada na desculpa. Eu sofri. Eu nasci numa família pobre. Você não sabe o que aconteceu. Pastor, eu fui humilhado, fui traído. Irmãos, todo mundo tem uma história triste. Um dia eu fui conversar com uma pessoa aí. A pessoa começou a falar assim: você sabe quem eu sou? Eu falei: você também não sabe quem eu sou. Ela falou assim: porque aconteceu isso. Eu falei: irmão, você vai viver até quando vivendo contando essa história de tristeza e lamentação lá do teu passado? Eu falei: vive hoje, irmão. Aí a gente é bom de desculpa. E a gente chega aqui hoje para ouvir uma palavra dessa, e talvez o inimigo vai soprar uma boa desculpa no teu pé do ouvido, dizendo: ele não sabe o que ele está falando, porque ele não conhece direito a tua vida. Continua pensando desse jeito e continua. Me perdoa, irmão, estou falando no Espírito, não tenho medo. Continua vivendo a mesma vidinha, do mesmo jeito, para sempre. A palavra tem poder. Quem não acredita muitas vezes somos nós. Enquanto eles andavam, o chão tremia como o barulho de um exército. E quando eles chegaram lá, escute, quando eles chegaram lá, versículo 8, vou até ler para vocês. A Bíblia vai dizer: chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial. Irmãos, o negócio veio um reboliço. Os caras começaram a andar, irmãos, naturalmente. Mas lá no barulho, havia um barulho dentro do arraial dos inimigos. Os caras começaram a correr, matar um outro e sumiram. Deixaram comida, deixaram despojos, deixaram ouro, deixaram prata, deixaram tudo que eles precisavam, tudo que não tinha em Samaria, deixaram lá. Aí os leprosos chegam, irmãos. Porque quem se mexe, quem toma atitude, porque não adianta, irmãos, eu ouvir e não colocar em prática. Tem alguém aqui? Levanta a mão e diga glória a Deus. Irmãos, os caras chegaram lá e tinha tudo o que eles precisavam. Os caras começaram a comer, irmãos, o que eles não comiam há muito tempo. Só que aí tem uma palavra que é maravilhosa. A Bíblia vai dizer que quando eles estavam comendo, sabe o que eles fizeram? Puxa vida, dentro da Samaria tem gente morrendo de fome e a gente está aqui comendo. Aí o Espírito Santo falou para mim, claro, no meu coração, sabe que tem muitas coisas que não acontecem na nossa vida? Porque nós não temos o coração de servir a quem precisa mais. Para que Deus vai te abençoar? Para você ter tudo para você? Para você reter tudo para você? Deus te abençoa para você abençoar. Deus te prospera para que você possa abençoar outras pessoas. Deus abre a janela do céu e traz recursos para você viver bem, mas também para você viver, fazer aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração, sustentar quem precisa, abençoar a obra do Senhor. Irmãos, preste atenção nisso. Deus não vai abençoar coração egoísta. Tem gente que deseja ter para mostrar. Falei isso no domingo, repito, só para cantar o louvor de quem quer ver. Eu falei errado o louvor daquele dia. A Damares, eu falei que era de quem mesmo? Da Cassiane. Errei até o nome da irmã na canção. A canção de quem me viu passar na prova e não me ajudou. Até choro com essa música de raiva. Não dá.
música vingativa, só. É meio assim, toma aí então, irmão. Você não... Irmãos, os caras estavam comendo e eles olharam e disseram, peraí, tem mais gente precisando. Eu posso liberar uma palavra profética? Se agarra no teu coração, em nome de Jesus. Tem muita coisa ainda para acontecer da parte do Senhor. Tem coisas espirituais para ser derramada na tua vida de uma forma muito grande. Mas eu profetizo também, tem muita bênção material que vai chegar sobre a tua vida. Mas aquieta o teu coração e guarda isso. Deus vai te abençoar para que você possa sustentar aquilo que é do Senhor. Deus vai te abençoar para que você possa abençoar outra pessoa. Deus vai te abençoar para que você possa se mover com um coração grato, generoso. Da mesma medida que você recebe, também tem um coração para entregar. Deus tem prazer em abençoar quem tem coração abençoador. Aí o que acontece, irmãos? Eu corro para encerrar. Versículo de número, eu preciso ler. 15. Olha o que a Bíblia diz. Os caras chamaram todo mundo saiu correndo, foram comer, agora para ir comer. Agora o versículo 15. E foram após até o Jordão. Olha só, preste atenção. E eis que todo o caminho estava cheio de roupas, de avivamentos, que os sírios apressadamente lançaram fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então, preste atenção, o povo saiu, saqueou o arraial dos sírios. E eis que havia, preste atenção, eu vou ler de novo, porque senão você não vai acreditar que está escrito isso. Versículo 1, vou voltar no versículo 1. Olha a palavra do profeta. E eu ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, quase esse tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo. Fala comigo, uma medida. De Deus. Fala comigo, uma medida de farinha por um ciclo. E diga mais, e 2 medidas de cevada por um ciclo. Olha o versículo 16, coloca para mim o versículo 16. Capítulo 7, versículo 16, aqui. Porque senão não tem um irmão que vai falar assim, na minha Bíblia não está escrito isso, pastor. Eu vou mostrar para você. Tira a família Morumbi de baixo. Obrigado. Então, o povo saiu, saqueou o acampamento dos arameus. Assim tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada, e passaram a ser vendidas por uma peça de prata. Quanto está falando aqui? Uma medida de farinha por 2 medidas de cevada, é isso? O que o profeta disse? Só que aí tem um detalhe, é onde eu preciso encerrar a mensagem, não dá mais tempo que eu quero orar. O versículo 19 vai dizer de quem não acredita na palavra. Qual foi a palavra que o profeta disse no versículo 2 para o cara que duvidou? Então, ele disse: eis que verá com os teus olhos. Eis que verá com os teus olhos. Por isso digo, você não vai comer. Versículo 19, coloca para mim. Vai, irmão. Versículo 19. Isso. O oficial, o que duvidou, contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem havia respondido: você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Põe no versículo 20 para a gente se encerrar. Você coloca de pé. E foi. Não, espera todo mundo levantar. E foi exatamente isso que lhe aconteceu. Pois o povo pisoteou junto à porta da cidade e ele... Quem é você? Irmãos, se você não acredita, vou dizer uma coisa, vou ensinar uma coisa para você, entre nós aqui, não conta para ninguém não. Se você não acredita que Deus pode fazer na vida do irmão, se você não acredita que Deus pode fazer na tua vida, fica quieto. Não fala que você não sabe. Porque ninguém pode impedir o agir de Deus. Escute, ninguém pode impedir o agir de Deus. Olha o que a Bíblia diz: agindo Deus... Meu Deus, essa palavra é para quem é descrente. Porque muitas vezes tem muita coisa morrendo na tua vida, irmão. Essa morte não pode ser nenhuma morte física, não. Estou jogando praga em ninguém, não. Mas pode ser morte de áreas da sua vida, irmãos. Porque quando você duvida, você seca áreas da sua vida.
Você mata a área da sua vida. Vem para um culto ouvir a palavra do Senhor, mas a palavra está liberada e o teu coração está fechado na incredulidade de achar que as coisas não podem acontecer. A tua vida começa a morrer. Áreas da sua vida começam a secar. Você começa até a ver coisas acontecendo. Olha para cá, você até começa a ver coisas acontecendo na vida de A, de B, de C, mas você não consegue entender na tua vida o porquê não está acontecendo, porque teu coração está fechado. Incredulidade. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida hoje, irmãos. O Senhor vai abrir o teu entendimento, o Senhor vai abrir teu coração para que você possa desfrutar. Eu estou liberando essa palavra profética, irmão. Nós estamos chegando nos últimos tempos, nos últimos dias. Jesus está voltando e a Bíblia vai dizer que muitos só vão acreditar através dos sinais. E eu profetizo na tua vida, se você crer, tem sinal da parte do céu acontecendo sobre a tua vida. Levanta as suas mãos em nome de Jesus. Eu quero que você faça a primeira oração. Eu quero que você, em nome de Jesus, você ore para Deus com sinceridade e diga: Deus, arranca de mim toda a incredulidade, toda a dúvida. Arranca de mim toda a dúvida, Deus, em nome de Jesus. Se você puder pedir isso para Deus, fale. Talvez hoje você entrou aqui, irmão, seu coração está fechado, porque você se decepcionou, se frustrou. Deus está dizendo: tem tempo para coisa acontecer na tua vida, mas ela vai acontecer pela tua fé, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e fala isso para Deus. Deus, arranca minha incredulidade, arranca minha dúvida. Pastor, em nome de Jesus, eu tenho dificuldade de acreditar. Fala para Deus: Deus, nessa noite eu quero perder, que caia por terra essa incredulidade, esse medo, essa situação que me trava, caia por terra hoje. Ore para Deus. Ore para Deus. Ore para Deus. Diga a Deus, em nome de Jesus, arranca minha incredulidade, meu medo. Arranca essa dúvida no meu coração. Diga: Senhor, eu quero viver, eu quero desfrutar daquilo que o Senhor tem. Eu não quero, Deus, apenas olhar, eu quero desfrutar. Eu quero que a minha família viva o que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero que o meu casamento viva o que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero que a minha vida profissional aconteça aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero que a minha vida ministerial aconteça aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Pai, eu quero crer. Eu abro meu coração nessa noite. Ei, Espírito Santo, Espírito Santo, retira de mim toda a incredulidade, todo o medo, toda a dúvida. E a minha oração agora, mantenha suas mãos levantadas, é que o tempo de Deus comece a chegar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo que o tempo de Deus está chegando sobre a tua vida, em nome de Jesus. Vai pegando essa palavra. O tempo de Deus está chegando sobre a tua casa, está chegando sobre a tua família. O tempo de Deus está acontecendo aí na tua casa. Você que está nos assistindo, corta aqui para mim nessa cama aqui, ó. Está acontecendo na tua casa, está acontecendo na tua família, está acontecendo no teu casamento, está acontecendo na tua vida profissional, está acontecendo na tua vida financeira. Deus está abrindo sobrenatural. Deus está abrindo sobrenatural. Deus está quebrando barreira. Situações que estavam travadas na tua vida começam a acontecer hoje. O mundo espiritual começa a trabalhar em favor de áreas impossíveis. Deus está dizendo para pessoas hoje: a página virou. O diabo parou de agir nessa área que tanto se levantou. E agora o capítulo 7 começa a acontecer na tua vida. Tem algo novo de Deus. Sobe a tua voz, 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 sobe a tua voz. Que ficará